Hoje, nosso estudo é sobre o livro Os Mensageiros. Para quem está chegando agora, uma boa noite. Estamos no nosso 7º encontro, se não me falha a memória, desse segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Não sei quanto a vocês, mas eu acho que cada vez está ficando melhor o livro, né? Cada vez vai ficando mais interessante essa história que André Luiz nos traz e que hoje nós damos continuidade no capítulo 16, no posto de socorro. Vamos todo mundo chegando aí, é um privilégio estar com vocês, estarmos estudando juntos, dessa maneira simples aí, né? Que vai nos possibilitando, como foi dito lá na primeira aula, que nós nos coloquemos no lugar dos personagens para procurar sentir um pouco do que eles possivelmente sentiram e assim assimilar melhor as lições, né, que toquem também ao nosso coração, não só a parte cognitiva. Porque a gente lê muito, né? A gente estuda muito, mas nem sempre a gente consegue assimilar na taxa ideal o aprendizado que nos cabe. Falo por mim, né? Às vezes a gente lê, passa-se algum tempo, a gente mais nem sabe o que era o assunto do livro, né? Então vamos tentar fazer diferente com esse nosso estudo aqui, já que estamos nos dedicando a ler com calma, aí aprofundando, né? Aí visualizando as imagens que André Luiz nos traz. E na aula de hoje, aliás, no encontro de hoje, vocês vão ver que vai ser uma aula muito imagética, né? O André traz muitas imagens. E na edição depois dessa aula vocês vão ver que basicamente os slides são só imagens, né? Que tentam se assemelhar àquilo que André Luiz nos trouxe nesse livro. Bom, capítulo 16, no posto de socorro. Bom, esse primeiro capítulo tem 3 pontos principais que eu ressalto aqui, que são os detalhes materiais do castelo, né, de Campos da Paz, nesse posto de socorro que André Luiz faz questão de nos trazer, né? Não é à toa, não é por nada, não é meramente algo descartável, detalhes desimportantes. Não, tem importância também, né? Eu diria que é uma degustação que André Luiz nos dá das realidades espirituais, para que a gente justamente possa formar essa imagem mental, né? E nos aproximarmos mentalmente dos planos superiores ao nosso, mas ainda próximos de nós, da espiritualidade, né? Vimos em encontros anteriores como tem havido uma aproximação psíquica do homem encarnado com o homem desencarnado dos planos inferiores. Através desse livro, através da leitura espírita, de modo mais amplo, nós nos aproximamos psiquicamente das esferas superiores à nossa, permitindo que estejamos em contato com os nossos amigos maiores, recebendo auxílio, recebendo amparo e preparando, né, a nossa mente, o nosso espírito, para o porvir de todos, que é o retorno à pátria espiritual, né? Então, vamos lá. Estava falando que detalhes materiais de Campos da Paz, desse posto de socorro. Depois, muito interessante, ele vai nos descrever um pouco da história de uma peça, de um quadro, né, dedicado a São Diniz, que se encontra nesse castelo em Campos da Paz. E vamos ter a apresentação dos personagens Alfredo e Ismália, né? Alfredo, o coordenador, o diretor-geral ali desse posto de socorro, e a Ismália, sua companheira, que o visita naquele momento. Então, André Luiz está deslumbrado, disse deslumbrado diante da visão de um castelo soberbo,
Né? Eles estão chegando naquele ambiente. Né? Ele descreve que, inclusive, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. Né? Eu vou passando imagens aqui, que felizmente eu não posso apresentar ao vivo, mas vai estar na edição, de alguns castelos, né? Palidamente lembram o que deve ser Campos da Paz, porque dá-se a entender aqui que é uma estrutura muito grande, né? Uma cidade realmente fortificada, né? E com contrafortes que são espécies de reforços, né? Nas paredes, seja dos muros do castelo mesmo, ou nas paredes que sustentam uma abóbada, uma estrutura maior, né? Aqui nas imagens temos um castelo localizado na Espanha, que apresenta alguns contrafortes. Mais adiante, uma imagem que mostra bem claramente a estrutura contraforte, né, o que ela significa, dando apoio à estrutura geral da construção. Espantado, ainda no terreno dos detalhes, né, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Quem leu Nosso Lar, especialmente quem fez o nosso curso lá na Merckx, lembra que também Clarencio, ao retornar do resgate de próprio André Luiz das zonas umbralinas, descreve que havia ali também uma espécie de campainha que fazia abrir a entrada em Nosso Lar, né? Aqui em Campos da Paz também, né? Uma imperceptível campainha disfarçada na muralha, e que é aberta, então, né? Através de uma porta pesada é aberta pelos espíritos, através dos gonzos, né? Que são, pelo que eu entendi, são uma espécie de dobradiças, né? E a porta extremamente pesada vai se abrindo ao som de uma mensagem, de um salve, né? Salve, mensageiros do bem. E eles entram, né? André comenta que se Aniceto estivesse sozinho, não precisaria desse trabalho todo, né? Ele poderia ter acesso ao ambiente interno da fortificação sem precisar bater na porta, né? Onde é que se viu o espírito batendo na porta, né? Mas no caso aqui, era necessário, tendo em vista o ambiente em que eles se encontram, tendo em vista a própria dificuldade dos acompanhantes de Aniceto, né? Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa naquele instante, né? Lembrando que eles estavam ali com o perispírito com a luminosidade rebaixada. Naquele momento, Aniceto saúda dessa maneira, né? E ele continua descrevendo o ambiente interno, né? Que não é tão penumbroso, que não é tão escuro como era o da estrada até então, que nós já conversamos bem a respeito, e vai descrevendo pomares, jardins, a perderem-se de vista, né? Dando a impressão que realmente é um ambiente muito grande, né? Internamente. Que as muralhas ocultam aquela paisagem que só se faz revelar após entrar realmente na cidade. A sombra ali não era tão crepuscular. E nas lições do capítulo, ele explica esse contraste dos ambientes justamente pela reflexão do estado mental dos seus habitantes. Ali, internamente, como é de se supor, respira-se um ambiente mais sano, né? Mais equilibrado, de maior elevação, e esse estado mental dos habitantes ali dentro reflete então na psicosfera ambiente, ainda que seja uma instituição de primeiros socorros, né? Há espíritos ainda muito doentes, muito adoecidos no plano espiritual. Aniceto comenta que acabamos de atravessar
uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber, mesmo com aquela ampliação da capacidade visual dos peregrinos. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Atingindo o edifício central, foram em direção, então, aos nossos novos personagens, Alfredo e Ismália. Alfredo, dedicado administrador daquele posto de socorro, que comenta, feliz na chegada dos viajantes: há muitos dias não temos visitas de alguém de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. A sua esposa, sua companheira no plano espiritual e também o fora no plano material. Pelo menos numa parte da encarnação dessa dupla. André Luiz segue descrevendo as escadas, substâncias idênticas ao mármore, a sua beleza transparente, o vasto salão, mobiliado ao gosto mais antigo, lembrando que é antigo para a década de 40. Então, possivelmente, estamos aqui falando de uma decoração de século anterior, século XIX. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Vejam vocês. E aí chega ele na descrição, aqui ainda na edição, Giovanni vai colocar para nós mais algumas imagens, com contraforte, as muralhas, que de alguma maneira podem se assemelhar. Aqui nós temos um céu com azul celeste bonito. Vamos acrescentar na nossa imagem aqui algo menos luminoso. Estamos em zona umbralina, recém entrando num ambiente de melhor vibração espiritual. E vamos chegar aqui à descrição, à história do quadro que representa o martírio de São Diniz, um apóstolo dos tempos do cristianismo primitivo. E interessante que André Luiz, um homem culto, como fora no plano material, na figura de Carlos Chagas, um homem culto, já havia tido contato. Os abraços continuam ali, a Maria recebendo um abraço do seu Sidney. Bom, voltando aqui, André Luiz intrigado, porque conhecera aquela imagem quando aqui no plano material, e recordou que ele havia visto um absolutamente igual àquele, quando dá-se então essa lição e esse diálogo, em que ainda nesse preâmbulo da conversa, ainda na recepção inicial aos viajantes, o coordenador espiritual apresenta então uma história de que esse quadro que está aparecendo na edição aí, depois quem quiser ver, coloca no Google, tem a imagem muito fácil de encontrar. É um quadro que mostra, é um quadro diferente, assim, ele mostra um homem sem a parte de cima da sua roupa, ele está seminu, a parte de baixo parece ter ali alguns panos, é difícil descrever. Ele está com a cabeça cortada, é uma cena de decapitação. Na projeção do que seria a sua cabeça, vocês veem ali que há uma imagem luminosa, como se fosse uma própria projeção de luz daquele ser, daquele espírito que não perdeu de fato a cabeça. Ele está juntando aquela peça do chão, rodeada numa auréola,
também de luz. Ao redor há homens assustados, né? Numa cena de um conflito, né? Parece que há ali alguma espécie de agitação popular. No chão há um outro homem decapitado, um machado também no chão, e colunas, me perdoe os que entendem de arte, mas eu acho que são colunas romanas ou gregas, e ao céu, na imagem do céu, vindo um anjo entre uma nuvem, trazendo ele descreve aqui, é um ramo como é que vamos achar aqui? Uma palma da vitória, que seria aquela espécie de ramo, e uma coroa, né? Num sinal de que os céus acolhiam e coroavam naquele momento aquele mártir que fora decapitado, né? E, bom, então o quadro descreve isso, né? Essa é a cena. E André Luiz, ali no diálogo, né, comenta, e o Alfredo sorri, né, e comenta que nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente da Terra, né? Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual, muito próxima, aliás, muito ligada à França. Então não é uma cidade na França, né? É ligada à França. Bom, em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de inspiração. Recapitulando, o pintor encarnado numa noite visitou essa colônia espiritual próxima ou ligada à França, vislumbrou aquela tela originalmente pintada por um cristão artista naquela colônia espiritual e ficou maravilhado por aquele quadro, né? Ficou deslumbrado por aquele quadro e desde o minuto em que viu aquela tela, Florentino Bonnat, o artista encarnado, não descansou enquanto não a reproduziu na Terra, né? Que interessante, isso se dá realmente com muitas obras de arte, com muitas invenções, com muitas descobertas científicas, né? Nós vamos ver, se eu não me engano, no próprio livro que eu sugeri no encontro passado, né, o Voltei, também tem algo ali a respeito da eletricidade, da lâmpada, algo assim, né? E então foi o que nós temos na Terra é uma cópia pálida da deslumbrante obra de arte que foi pintada no plano espiritual. E o interessante é que o próprio coordenador aqui dessa colônia, Alfredo, né? Alfredo, ele visitou a colônia na qual foi pintada essa obra, né? Ele esteve presencialmente lá, em preparativos, numa recepção ao próprio espírito cristão que a pintou, né? E que esteve de visita a Campos da Paz, né? Não foi isso? Organizamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Ele mantém o anonimato aqui do autor verdadeiro, né? Ele não nos revela quem foi, mas revela que foi um grande servo de Cristo, né? Reconhecida que toda arte elevada é sublime na terra,
porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Que interessante essa passagem, né? Então fica a sugestão de lerem sobre esse assunto, pesquisarem no Google ali e verem a própria obra. É muito bonita, realmente. Então, no capítulo seguinte, nós vamos conhecer um pouquinho da história de Alfredo, né? E ele descreve problemas de ordem administrativa e gerenciais ali na colônia, né? Vejam que ele comenta que estão no limite nos estoques de medicações e de insumos, né? De recursos para o atendimento ao grande número de sofredores que são atendidos naquela comunidade, né? Antes disso, para não passar batido, né, como um bom anfitrião, depois de uma viagem difícil, né, dificultosa, como nós vimos, há uma recepção ali a Aniceto, a André Luiz, a Vicente. Presumimos que tenha outros espíritos juntos, mas eles não aparecem na descrição. E em que há um momento de higiene reconfortadora, né? Eles tomaram banho. Algo desse tipo. Eles tomaram banho, vieram de uma viagem longa, né? E tiveram um momento de alimentação, né? De frutos diversos, né? Nós gaúchos aqui esperaríamos um churrasco, né? Uma costela. Não era possível ali. Naquele momento eram frutos, né? Eram alimentos mais mais delicados, né? E de origem não animal, como também vimos os porquês disso na obra Nosso Lar, em detalhes, né? Todo o processo de transformação da alimentação na colônia Nosso Lar. Bom, e começa a haver um diálogo, né? A respeito de assuntos sérios, de assuntos relativos àquele momento do planeta. Nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, né? E as emanações psíquicas, as verdadeiras lutas, as guerras físicas, com reflexos nos planos espirituais em termos vibratórios. E, detalhe, se aqueles que não estavam em guerra mental, né? Ou envolvidos psiquicamente naquele ambiente conflituoso do planeta. Contribuindo para as emanações mentais que eram vistas ali no plano espiritual e que vinham se avolumando naquele momento. Então, falamos dos problemas administrativos, dos problemas gerenciais, né? Nossa produção de alimentos e de remédios estão integralmente absorvida pelos famintos e pelos doentes. Vejam que essas dificuldades que nós vemos hoje em dia, nesse momento que nós passamos, né, de testes, de equipamentos, de determinadas medicações, isso não é tão prerrogativa só do mundo físico, né? Isso também ocorre nos planos espirituais de luta, como é o plano descrito aqui nesse livro, né? Muito próximo ao plano material. E ele comenta que são 500 funcionários, 500 servidores naquela colônia, dando conta de todo o gênero de serviço que ali se desenvolve, e nós vamos ver mais adiante. E ele começa a descrever o drama da sua reencarnação, provocado ali por André Luiz a respeito
da felicidade de estar junto à sua esposa ali, né? E vemos toda a história desse administrador, né? Daquela colônia, em que ele se deixou levar por calúnias em relação à sua esposa, né? Assumindo precocemente que ela o havia traído. Há toda uma trama, né, de alguém que provocou, né, de um amigo de Alfredo que provocou, inclusive, uma situação forjada, né, de suposta infidelidade da sua esposa, né, e ele, sem confiar na sua amada, né, e deixando-se levar pelaquela calúnia, por aquele envolvimento que o outro personagem o fizera naquele momento, saiu, inclusive dando tiros, né, quando flagrou determinada situação, e devolveu, por assim dizer, né, o que era uma prática antiga, a sua esposa, para os pais, né, que moravam, aqui ele comenta, né, moravam no campo, enfim. E pôs fim àquele relacionamento, né? A sua esposa, um espírito de extrema envergadura espiritual, tudo sofreu com resignação, né? Até o final da vida. Foi tomada por uma doença. Eu leio o livro e faço minhas anotações aqui, às vezes eu não anoto e esqueço. Foi tuberculose, né? Ela faleceu, veio a falecer de tuberculose, né? E a vida desse homem, então, naquele momento, passou a ser como a de um louco, né? Ele comenta: transformei-me desde então num louco irremediável, né? A vida foi passando, né? E ele também veio a óbito, né? Ele no final da vida voltou a viver no Rio de Janeiro, né? Ele passou uma parte da vida numa outra localidade, acho que na Europa, né? Depois ele retornou, os anos foram passando, né? E voltou à esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Ele era um homem de negócios, né? Um homem que tinha muito, muito sucesso nos seus negócios, né? Então vejam que um drama vivido na vida encarnada, né? E mesmo assim, ele, naquele momento, estava tendo condições de administrar uma colônia, né? Ou um posto de socorro ligado a nosso lar, né? Então, também deve ter os seus méritos, né? Como homem, como espírito, né? E soube, certamente, também lutar para chegar naquela condição de receber um posto de trabalho tão importante, né? De poder socorrer aos irmãos desencarnados e poder... Ele, provavelmente, com experiências na administração, ele que era um homem de negócios, né? Pôde botar aquela sua especialidade a serviço no plano espiritual. E só um detalhe da história, né? Ao final da vida, ele teve a confissão daquele amigo, né? Que por ciúmes, ele era apaixonado pela sua esposa e por ciúmes tramou aquela situação toda, e ele confessou o que houve, né? Que a esposa dele nunca o traíra, né? E ele tentou remediar de alguma maneira junto aos pais dela, mas já era tarde, né? Então, vejam que ele ainda sofria por aquilo, né? Na medida em que ele não podia contar com a presença constante da sua esposa junto a ele,
que naquele local, porque ela já estava vinculada a planos superiores e ela podia somente visitá-lo, não podia realmente ficar com ele, mesmo desejando isso, né? Então vejam que não era um castigo, né? Mas uma necessidade de aprendizado daquele espírito naquele momento, né? Porque ele comenta que os orientadores dos planos superiores não recomendavam que Ismalha se vinculasse a ele em definitivo, porque ele ainda precisava dessa experiência, né? Da solidão, do esforço próprio, né? Para poder fixar na alma essa lição, né? de, de botar, digamos assim, o amor, né? E a confiança acima das outras questões, né? Que se interpuseram naquele momento a todo um destino, a todo um planejamento encarnatório, né? E ele cedeu, como ele próprio diz, cedeu à precipitação, né? Estou resgatando o crime de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar, minha devotada companheira. Então, como é difícil evoluir, né? A gente dá alguns passos adiante e surgem situações que pegam o nosso ponto fraco, né? E nós damos alguns passos atrás. Ou nos atrasamos na nossa caminhada, né? E estacionamos, né? E podemos pensar também, ele também não foi vítima, né, de uma trama, ele também não foi vítima de alguém que, enciumado, criou toda uma armadilha na qual ele caiu, né? Por que dar a ele tanta responsabilidade por tudo que aconteceu, né? E ele explica aqui, né, e a gente pode compreender que não, ele não é vítima, né? Porque nós não somos vítimas daquilo que nós mesmos fazemos, né? E o que ele fez? Expulsou a sua companheira do lar, né? Imputou-a um crime, né? Isso foi ele que cometeu. A gente não pode, de maneira alguma, nos excusarmos da responsabilidade de atos que nós próprios cometemos. Ele tinha ali o livre-arbítrio, né? De ouvir aquele amigo ou não ouvir, de agir de determinada maneira ou não agir, né? Então não há escapatória, né? Claro que a trama na qual ele caiu é um atenuante, né? Mas na lei divina houve ali a falha, né? De uma prova, de uma experiência da qual ele precisava passar e, infelizmente, ele não soube superá-la da maneira que deveria, né? Então está resgatando um crime de precipitação. Mas como tudo é amor e perdão, né, no universo, a misericórdia divina permite que, apesar de tudo, a sua companheira ali o esteja buscando, incentivando, né, tentando dar-lhe ânimo e força para sustentar aquela difícil tarefa de coordenar um posto de socorro em pleno umbral, com dificuldades de todo gênero, inclusive dificuldades em termos de medicação, de alimentos e por aí vai. Buenas, o tempo voa nesses nossos encontros, né? Mas temos aí os nossos minutos seguintes para entrarmos no capítulo seguinte, que é o Informações e Esclarecimentos, capítulo 18. Não sei quanto a vocês, mas a mim parece que a cada 3 capítulos, o terceiro é o mais interessante, né? É o mais cheio de informações. E esse capítulo 18 é muito interessante. Aqui, nós vamos ver que o assunto principal não sei se é o assunto principal, mas
um assunto muito interessante é o da tempestade magnética. Tempestade magnética. Bom, após esse encontro inicial, então, em que houve ali, né, o momento da alimentação, da conversa sobre o quadro, das conversas sobre as situações terrenas, né, sobre a história, né, de vida daqueles companheiros, Aniceto questiona, né, a Alfredo o que ele acha deles seguirem viagem, já que já tinham sido recepcionados ali, né? Puderam descansar, repor as energias, né? Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Quando Alfredo comenta: nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética. Ainda para hoje, que dificultaria a continuidade da viagem, não para Aniceto, mas para André Luiz e Vicente e, eventualmente, os demais que ali estavam. Né? Seria muito difícil, além de ter de enfrentar todo o ambiente natural, ainda essa alteração, vamos dizer assim, meteorológica, né? Que, na verdade, é uma alteração vibracional. Né? Nós temos aqui no plano material tempestades magnéticas. Né? Essas tempestades magnéticas que nós conhecemos são devidas ao vento solar, né? Chamado vento solar, ou as emissões do nosso Sol, que em determinadas passa por determinados ciclos que afeta a nossa estrutura magnética do planeta, às vezes até gerando dificuldades de ordem elétrica, problemas de abastecimento de energia elétrica e por aí vai. Talvez seja algo que possa ter, né, como análogo, mas o interessante é que aqui a diferença se dá que a origem dessa tempestade magnética é a mente humana, né? A mente dos encarnados, né? Que estavam, como dizemos, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, toda aquela vibração daquela ambiente aquele clima de guerra, de conflito, né, se refletia no plano espiritual, possivelmente em diversas localidades, enquanto tempestades psíquicas, tempestades magnéticas que perturbavam sobremodo o ambiente espiritual, trazendo para a nossa realidade de hoje, né? Nossa grande necessidade de consciência, né? Quanto ao nosso pequenino papel com os nossos pensamentos, as nossas vibrações nesse momento de pandemia, né? Os nossos sentimentos, né? Todos nós estamos mais ou menos afetados, né, por tudo isso. Mais ou menos sabemos lidar com as dificuldades que se nos impõem, né? De toda ordem, mas temos a nossa tarefa de nos unirmos em pensamento, em preces, em orações, através dos meios virtuais, nos nossos lares, no Evangelho do Lar, nas preces que possam minimizar esse tipo de evento, né? Essas tempestades magnéticas que, por certo, se dão também nos dias de hoje, fruto desse grande momento de medo e de dor, né, e de insegurança, porque todos passamos. Não deixa de ser uma espécie de guerra, né? Uma guerra conosco mesmo, com nossos medos, com nossas inseguranças, com a aceitação que temos que ter, né, diante das dificuldades financeiras, de relacionamento, enfim, de saúde e tudo isso, né? Então, fico pensando quantas tempestades magnéticas nós ainda geramos na nossa psicosfera espiritual, fruto da nossa
em vigilância e das nossas dificuldades ainda, né? Que são naturais do nosso nível evolutivo. Mas voltando aqui. E ele comenta que se intensificavam, então, né, essa situação ao longo da crosta, espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras, referindo-se à origem das tempestades magnéticas. E olha que específico, que importante para esse nosso momento, né? Comentando ali sobre o trabalho espiritual, acabou a água, sobre o trabalho espiritual dos socorristas, dos médicos que estavam, dos enfermeiros que atuavam ali na assistência junto à crosta, né? Alfredo comenta que nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, vejam só, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação das penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Né? Aí fechamos a compreensão de que há causações, mas pela atuação do pensamento, né? De todo o orbe terrestre, dos encarnados, dos desencarnados em sofrimento, né? Podendo gerar, inclusive, epidemias, né? E surgimento de novas bactérias ou vírus ou agentes etiológicos de doenças que vão se consolidando e se materializando no plano físico, né? Então, que lição interessante, né? A ligação das tormentas magnéticas com tanto os desequilíbrios de ordem social entre as nações, surgindo conflitos, guerras, quanto mesmo de ordem de epidemias, de doenças novas, né? E a importância do trabalho espiritual na proteção, né? A nós que somos ainda crianças espirituais, que geramos para nós mesmos todas essas dificuldades, né? E também adiante, ele comenta sobre a colônia espiritual de Alvorada Nova, né? Que também está próxima dessa região, mas em planos mais superiores. Quem não conhece, tem o livro, existe o livro Alvorada Nova, né? Que pelo espírito Caibar Schutel, não é um livro propriamente psicografado, enfim, não veio ao caso agora, mas que descreve também essa colônia espiritual. E aqui adiante, ele comenta que depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos nas Américas, né? Ele comenta que foram retirados do epicentro, dos planos ali onde houve o maior número de desencarnações na Europa, fruto dos bombardeios, da guerra. 50% dos desencarnados foram trazidos para colônias americanas, né? Aniceto, ali no diálogo em que eles vão travando, comenta: mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Né? Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Né? E, bom, então ele comenta que os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, de 50 soldados, de 50 vítimas
50 pessoas dos campos de concentração, 50 infelizes. As colônias no Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender, né? Eram espécies de condutores daqueles infelizes e tradutores também, né? Líderes de um comboio nessa transição e nessa interlocução com os espíritos socorristas das Américas. Então, desse modo, o problema da linguagem não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração das colônias aqui na América constam de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência, né? Era uma espécie mais de logística ali, naquele momento de guerra, de conflito, em que se improvisou, entre aspas, né? Todo esse gênero de serviços de assistência e socorro nos planos espirituais às desencarnações em massa naquele instante. Tá? Então, 50% dos desencarnados vieram para as nossas colônias das Américas, e lembramos do próprio nosso lar, há uma descrição, né, de socorros desse gênero. E diante de mais uma pergunta ali que foi feita, né, pelo Vicente, por que os desencarnados não eram mantidos mais ali nas regiões dos conflitos mesmo, de origem, né, nas colônias ali próximas aos países onde desencarnaram? Não seria melhor? E a explicação de que nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Vejam a importância disso. Essas aglomerações de mentes em sofrimento dos desencarnados, né, seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. O que ele está dizendo aqui? Né? A intervenção da espiritualidade, né, diante das irresponsabilidades da Segunda Guerra Mundial, puderam prevenir o surgimento de doenças de origem espiritual, transcendental, com resultados imprevisíveis para todo o globo. Exatamente isso que está escrito em Os Mensageiros, nesse capítulo que estudamos. Né? Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Né? Imaginamos o que será que não está sendo feito nos dias de hoje, em cidades, em locais de tanto sofrimento, né? Como Nova York, norte da Itália, na Lombardia, as regiões de Wuhan, né? Naqueles momentos do início, né? Em cidades iranianas, em cidades espanholas, por que não dizer em Manaus, em São Paulo, que gênero de providências não estão sendo tomadas, certamente, pela atenção, pela misericórdia divina, né, que atua a nosso favor para atenuar a nossa dor, né, não podendo retirar de todo a nossa cota de sofrimento e de experiência, né, mas certamente atenuando e socorrendo a todos que necessitam nesses momentos de desencarnação em massa. Buenas.
Ele comenta que estive, mais uma coisa muito interessante, né? Mais uma coisa muito interessante desse capítulo. Estive pessoalmente, diz o coordenador, semana passada, né, em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos da espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância, né? Nós aqui, os vizinhos que estavam fazendo uma bagunça tremenda, né? Pondo sob risco teórico de perturbação da vizinhança espiritual, né, do sistema solar, nas fronteiras vibratórias mantidas conosco, né? Ensinam-nos os vizinhos beneméritos, ensinam-nos os espíritos de outros planetas próximos ao nosso, que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito, né? Então, de certa maneira, imagina-se aqui, né, que de alguma maneira forjou-se barreiras magnéticas no entorno das fronteiras vibratórias do próprio planeta, de modo a não perturbar nossos vizinhos e, por isso que ele diz aqui, nós próprios suportarmos nos próprios ombros aquilo que criamos para a nossa própria coletividade. Somos, finalmente, a grande casa, obrigada, numa boa metáfora, a lavar a roupa suja nas próprias dependências, né? E aí eu coloco aqui, para que vocês vejam depois, eu retirei uma foto da minha televisão aqui de casa, com uma imagem que para mim é muito simbólica, da CNN Brasil, mostrando que o governo dos Estados Unidos admite a existência de OVNIs no dia de ontem, né? O Pentágono lança uma notícia oficial do governo americano reconhecendo certas imagens captadas anos atrás, né? Se não me engano, algumas em 2017, outras de 2005, foram 3 imagens, falando da veracidade, né, daquelas imagens que não eram forjadas, que eram efetivamente o que são, objetos voadores não identificados, né? A interpretação do que é de fato aquilo cabe a cada um, né? O governo americano não se posiciona quanto a isso, mas quanto à veracidade do fenômeno objeto voador não identificado. Apenas para deixar registrado aqui. Bom, ao final, uma outra cena descrita, linda, né? Lembrando o fervor da fé, né? Lembrando a atitude dos verdadeiros cristãos primitivos, né? Que enfrentam com destemor, com fé, com coragem, mesmo diante das grandes batalhas, mesmo com as bombas caindo na cidade, né? Há aqui a descrição de que foi observado, né, pelo espírito Alfredo, na cidade de Bristol, uma nobre cidade inglesa, estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. Notei, as perspectivas de destruição eram assustadoras. Ele viu, né, aquela imagem de cima e notou uma luminosidade naquela cidade vinda de uma igreja, né, em que cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos
do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva, né? E os espíritos foram ali observar aquela demonstração de fé e de exemplo daqueles cristãos que pediam a proteção espiritual naturalmente para que aquele momento pudesse ser suportado por todos dentro das possibilidades, né, que a espiritualidade permitiria. E interessante, eu não sei aqui se é exatamente nesse local, mas vocês vão poder ver imagens da Catedral da Igreja de Bristol. Pedi para o Giovanni colocar na edição nesse momento, enquanto eu vou falando, uma pequena catedral, né? Temos aqui uma imagem com a sua entrada, né? Uma foto da rua de entrada da catedral. Não posso afirmar que seja realmente essa igreja, né? Mas se não for, fica de imagem simbólica na nossa memória. Também a nave central, podendo ver ali o espaço interno onde estavam, provavelmente, aqueles espíritos de Skol. Vocês vão observando aí. Chegamos então, mais uma vez, passando um pouquinho do nosso tempo, ao final da nossa missão dos 3 capítulos por encontro. Que tenhamos todos uma ótima semana, fiquem em paz com Deus e até o próximo encontro.